Boa noite, queridos. Boa noite. Eu estou agradecida a Deus imensamente por mais uma oportunidade de vida que Ele nos dá. Eu não sei se você foi provado nesse dia. Eu não sei se você sentiu a presença de Deus ao seu lado. Se você sentiu o Espírito Santo conduzindo seus passos, te chamando de manhãzinha. Muitas pessoas já estão sentindo esse amor tão grande, demonstrado assim por cada um de nós. Eu espero em Deus que você, onde você estiver, você sinta a presença dEle, porque Ele quer muito habitar na sua vida. Nós agradecemos a Deus por mais o privilégio de conhecermos mais um dos remédios de Deus. Hoje vamos falar da água. Não só da água que nutre o nosso corpo, mas vamos abrir a palavra de Deus mostrando primeiramente a água viva. Eu fiquei muito feliz por conseguir essa abertura do nosso programa. Que lindo! Do céu, das mãos do Criador, jorrando a água que traz vida para cada um de nós. Eu ainda não tinha percebido essa figura tão linda, que demonstra verdadeiramente é das mãos do Senhor. É dele que vem a restauração e a vida. Antes eu quero dizer que eu ganhei um presente muito lindo hoje. Um cartãozinho, com muito amor, preparado pela filha do... Tá ali ela, ó. É ali, gente, olha, foi ela que me deu. Muito lindo. Eu vi ela agoniada ali, daqui a pouco ela me olhou e veio correndo e trouxe uma lembrancinha, cartãozinho muito lindo. E ela disse, eu vou para a escola, que eu preciso aprender. Mas que bom que ela veio aqui, foi uma surpresa tão grande quando ela me viu entrando no restaurante. Ela estava lá na igreja. Que alegria, meu amor, de ter você na igreja, com as outras amiguinhas, as irmãs. Deveria estar cheio de crianças aqui aprendendo alimentação saudável, não só ouvindo, mas vivendo as maravilhas que Deus tem trazido para cada um de nós. Antes da nossa aula prática, nós vamos para a aula espiritual. Eu digo para você que uma semana de saúde, vocês nunca vão ficar me ouvindo falar só de alface, tomate, água de coco ou o que seja. Se não estivermos firmes, a nossa mente, o nosso coração, as ações e tudo, no poder da palavra de Deus, de nada servem as outras coisas. Então eu quero que você abra sua palavra agora, em 1 Reis 17, verso 1. Especialmente Elias faz parte da minha vida de uma maneira muito especial, porque no começo do meu ministério, quando o Senhor me mandou voltar para o Brasil, e eu comecei a pregar nas igrejas de Florianópolis, e eram muitas igrejas, eu tinha que ir cada sábado quase em uma igreja, eu estava cansada e eu estava trabalhando, e aconteceu uma vez, eram 2 horas da madrugada, e o Senhor me despertou sem sono, e eu desci escadas para estar em comunhão com Ele, e ali orando, estudando, Ele me fez relembrar um fato. Isso foi uma quarta-feira, e voltando no sábado anterior, uma igreja com quase 300 membros, ouvindo a mensagem da restauração, o chamado, como Deus cura perdoando os pecados. E na hora do apelo àquela igreja, 80% estavam chorando, mas chorando tão forte que eu me assustei na hora da oração. E eu abri o olho para ver aquele barulho, porque eu nunca tinha visto. E quando eu olhei a igreja chorando, se entregando ao Senhor, eu fechei os olhos, continuei emocionada. E o sábado passou, domingo, segunda, terça, e na quarta-feira o Senhor me despertou. E quando eu estava orando, veio um flash da igreja chorando. E a voz de Deus disse, pronto, eles já se arrependeram, agora vai fazer a obra que eu te mandei. E eu me assustei com aquilo.
O meu óculos caiu pelo lado. Eu disse: Senhor, mas eu estou sozinha. Como é que eu vou fazer um trabalho tão grande? Isso já faz 7 anos, irmãos, atrás. Se hoje, depois que a liderança dessa igreja tem trabalhado arduamente para que o seu povo seja restaurado, que aprenda a viver, onde as escolas adventistas tiveram como grade curricular, por 2 anos, ensinar e viver os 8 remédios de Deus. Depois que a igreja tem espalhado seminários de reavivamento, ainda é tão duro pregar na igreja de Deus. Ainda é tão duro falar para os nossos irmãos, para os nossos líderes, obedecer os conselhos. E eu disse: não, Senhor, eu estou sozinha. E eu chorava, porque, irmãos, essa responsabilidade de pregar o Evangelho, não só falando, mas vivendo, é muito dura. E muitas pessoas não querem essa responsabilidade hoje em dia. E eu estava chorando, aí o Senhor respondeu na minha mente: assim como Elias, você não está só. Eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos. Eu disse: ah, Senhor, então manda alguém que eu possa tocar, gente de carne e osso, porque é muito duro fazer esse trabalho sozinha. E desde 7 anos para cá, o Senhor tem me instruído de uma maneira muito clara em Elias. Aquilo me impressionou de uma maneira muito especial. E eu quero repartir um pouquinho das meditações das madrugadas, o que Deus tem me mostrado, porque a palavra de Deus é tão viva, as histórias que estão aqui são tão maravilhosas e são vivas até hoje para cada um de nós. Então vamos acompanhar aqui Elias 17, verso 1. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo. Tem uma tradução que eu gosto muito também, que diz: perante cuja face eu estou. Ele disse aqui: juro em nome do Eterno que não cairá orvalho, nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Elias representa que tipo de cristãos, irmãos? Como foi que Elias foi para o céu? Como? Podem falar, irmãos, vocês têm força. Como Elias foi para o céu? Numa carruagem de fogo. Vamos lá falando. Numa carruagem de fogo. Ele subiu sem ver a morte. Ele representa que tipo de pessoas? Nós, irmãos, nós que vamos ver Jesus voltando sem passar pela morte. Ele representa o povo de Deus dos últimos dias. Será que foi fácil o trabalho de Elias, irmãos? Os líderes do povo naquela época já não viviam de acordo com a vontade de Deus. O povo no geral já tinha se esquecido quem era o Deus Todo-Poderoso. E já adoravam, já se prostravam diante do Deus falso. A Ele dando honra, dando louvores e dando glórias. Pare e pense: quem é o Deus da minha vida hoje? Quanto tempo eu gasto na frente de um computador? Quanto tempo eu gasto na frente de uma internet, de um tabletzinho, de uma coisinha pequena, de um joguinho? Irmãos, quando eu vi que uma criança de 3 anos pegou, recebeu uma coisa que alguém deu, um livro, e a criança quis passar as páginas do livro como se passasse a historinha, o joguinho da internet. A nossa geração está tudo high-tech. Tanta tecnologia. Nós já esquecemos quem é o nosso Deus verdadeiro, porque tudo aquilo que rouba o melhor do seu tempo, de estar diante do Senhor na sua palavra, aquele virou o seu Deus. Eu fico tão agradecida a Deus porque eu escolhi servir ao Senhor
e passando, não passa mais que 1 hora por dia que eu não esteja clamando, não é por mim não, pela minha felicidade, pelo meu bem-estar, pelo meu prazer, é pela vida de alguém que eu estou clamando. Eu louvo a Deus, irmãos, por isso. Por isso que eu tenho esse semblante assim, eu digo que essa palavra é feia, chupado, sabe? Mas quando esgotam você, é assim que acontece comigo. As pessoas sugam de mim toda uma energia, a minha força. E eu tenho que fazer isso porque eu estou ali implorando pela vida das pessoas, pela restauração. E eu sei qual é o tipo de luta que vem com cada pessoa que está arraigada no pecado. Arraigada no meio. Eu não consigo, irmão, largar esse café. Eu não consigo largar esse chocolate. Irmão, eu não consigo parar de fazer o que é errado. Eu falei ontem, quem acompanha essas pessoas, qual é o espírito? O espírito de querer fazer o que é o errado. Deus nos deu o espírito de sabedoria. E se a gente estiver desviando a nossa mente com as coisas desse mundo, nós nunca, irmãos, nunca vamos perceber que caminho que nós estamos seguindo, a não ser quando a gente cair nele. Então, é muito importante que a gente se volte para o Senhor agora, enquanto há tempo, e que a gente perceba quem somos nós. Nós somos o Elias modernos, e aquele que não está na presença daquele cuja face é o Senhor. Olha, pensa no teu rosto, você fica face a face com o quê? Há quantas horas? Esse é o teu Deus. Elias disse: eu estou na presença do Senhor, e é no nome dele que eu vou dizer: vai ter uma seca. E houve, irmãos, 3 anos e 6 meses, uma seca difícil, muito dura, porque o povo dizia: ó Deus Baal, a ti toda honra e toda glória, porque tu nos dás, tu nos provês de alimento de todas as coisas que existem. E Deus ia sendo deixado de lado. Ai, não dá para ir na igreja porque eu tenho que trabalhar. Ai, eu não posso chegar na hora de começar a escola sabatina porque eu me cansei tanto me doando para esse mundo. A coisa é bem séria, irmãos. É muito mais séria do que nós pensamos. E chegou o momento, mais uma vez eu falo, da igreja de Deus se despertar. E Elias era uma pessoa assim como nós. Elias tinha uma doença, quem sabe o nome dela? Depressão. Elias, apesar de todo o desejo do seu coração de servir a Deus, ele tinha essa situação. Elias fez grandes coisas incríveis e maravilhosas, porque até que o Senhor determinou, não caiu uma gota de água. Nós estamos passando sim por uma crise de água aqui no Brasil, o país que tem a maior bacia de águas do mundo está em seca, está morrendo. O que será que está acontecendo? Será que esse país deixou de adorar o Deus Todo-Poderoso? E por isso estamos em seca espiritual e em seca literal? O mundo vai passar por essa situação. E diz ali que pela palavra de Elias é que ia cair a chuva ou não. E que poder hoje nós temos como Elias modernos de falar em nome do Senhor Jesus. Será que nós temos tal intimidade com Ele assim? Então, Deus guardou Elias naqueles 3 anos e 6 meses. E uma coisa que eu achei incrível enquanto eu estava revisando,
essa história é que Deus mandou Elias para a cidade da Jezabel, Sarepta. E ele disse assim: olha, eu já determinei que uma viúva pobre vai cuidar de ti. O que ele diz para nós nos últimos dias? Você vai estar na terra do teu pior inimigo, é esse planeta mesmo, mas eu vou cuidar de ti. E a tua água e o teu pão vão ser o quê? Certos, irmãos. Vão ser certos. E ali, quando chegou o tempo certo, Deus mandou ele se apresentar. E nós temos ali em 1 Reis 18, versos 30, toda essa história é muito linda. Toda ela é maravilhosa. Mas o verso 30 diz assim: então Elias convocou todo o povo e ele disse: chegai-vos a mim. Irmãos, nessa semana de oração, Deus está chamando você para que você receba a água viva, que representa tanto Jesus como a água viva, mas especialmente o Espírito Santo. Porque nós só conseguiremos cumprir a nossa missão quando nós estivermos batizados pelo Espírito Santo, em porção dobrada. Então ele disse: chegai-vos a mim. E aquele que não tiver tempo para se achegar ao Senhor Jesus e dele receber toda a nutrição que precisa, toda a água que purifica, que restaura, esse vai estar em seca espiritual e vai estar perdido. Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E um outro dia desses, quando eu estava orando ao Senhor na madrugada, e Ele estava me ensinando, porque eu falei com o Espírito Santo, eu disse: Senhor, se Tu queres que eu seja Tua testemunha, eu não quero ser vazia. Eu não quero ser mais uma pessoa que sobe no púlpito e fica falando, às vezes como ao vento. Dá para perceber as pessoas que se entregam ao Senhor Jesus e as que são só que passam por aqui, sobem e descem. Eu disse: Senhor, por favor, eu quero que o Senhor me ensine. Eu quero poder abrir a Tua palavra, Senhor, eu quero compreender o Teu amor completamente, então o Senhor me ensina. Ele disse: Tu queres conhecer? Irmãos, uma madrugada de 4 horas eu não saí da primeira linha do verso da Bíblia, o Senhor mostrando a Sua glória, o Seu amor e tanta coisa maravilhosa que Ele tem para nos ensinar, mas a gente não tem tempo de buscar. O que Ele precisa fazer com a tua vida, para que você pare tudo e tenha tempo de ouvir, de ansiar pelo desejo de estar em Sua presença. Será que precisa um câncer? Será que precisa uma doença pior? Será que precisa você perder o teu restaurante? Será que precisa você perder o teu caminhão? Tuas faxinas? Teus trabalhos? Teu marido? A tua esposa? Os teus filhos? Para que você se entregue ao Senhor e permita que Ele dirija a tua vida. E o Senhor está com seu coração aberto, querendo encher a nossa vida, para que a gente transborde do seu amor. E muitas vezes nós não temos tempo para Ele. Nós estamos morrendo de sede. Nós estamos desidratados espiritualmente, rachados, literalmente, rugas e coração endurecido. E quando eu estava ali aprendendo, que eu cheguei nesse ponto, depois que Ele disse: só quem se chega a mim vai poder ser restaurado. E quando Elias recompôs o altar do Senhor, porque diz que lá Deus não era mais glorificado, não tinha mais altar do Senhor.
O povo daquele tempo já vivia sua vida corrida, fazendo o que queria fazer, e não tinha mais adoração ao verdadeiro Deus. E quando ele recompôs o altar do Senhor, aí o Senhor disse: do que era feito o altar? 12 pedras. 12 pedras significando o quê? As 12 tribos de Israel. A que Israel você pertence hoje? Ao Israel espiritual. Quem são as pedras do altar hoje, irmãos? Quem? Eu quero ouvir a igreja dizer: quem são as pedras do altar de Deus hoje? Quem, irmãos? Nós é muito genérico, irmãos. Nós pode ser eles. Fale assim: eu sou. Eu faço parte das pedras que compõem o altar de Deus. Fale, irmão. Quando o Senhor falou aquilo no meu coração: você é a pedra que compõe o meu altar, você faz parte do povo de Deus. Você não é Deus. O todo e poderoso grande eu sou, só tem um, é o nosso Deus verdadeiro. Nós somos aqueles sobre quem o Cordeiro é glorificado. Nós somos simplesmente feituras das mãos de Deus. Nós não somos deuses. E quando o Senhor falou tão claramente que eu precisaria ser refeita para que o nome de Deus fosse exaltado, foram outro tanto de choro. Irmãos, eu choro muito. Muitas vezes meu marido se acordava e eu estava em prantos diante do Senhor. O que foi, mulher? E acordava. Eu disse: é o Senhor. E se você ainda não tem essa experiência, irmãos, clame a Deus. Isso não é privilégio de uma pessoa. Ele quer você. Ele quer acabar com a tua seca espiritual. Ele quer mudar a tua vida completamente. E é tempo de você se entregar. Não resista mais ao chamado. Hoje é o tempo. A seca para os filhos de Deus está no tempo de acabar. Porque certamente, quando o povo se unir para glorificar o nome do Senhor e o seu altar for arrumado, tirando toda a nojeira que existe, toda a podridão que Satanás coloca na nossa frente para chamar nossa atenção, quando a gente permitir ser restaurado por Deus, certamente a água, 1, 2, 3 vezes, mesmo em meio à seca espiritual, vai encharcar aquele sacrifício e o altar, e a água vai correr. A água representa o Espírito Santo. Batismo, 3 vezes, perfeição. E somente quando cair fogo do céu, o batismo com fogo, não só pelas águas do batismo, mas quando você viver verdadeiramente, o nome de Deus vai ser glorificado. E todo o povo vai ver a grande mudança no meio do povo de Deus. E eles farão como o povo que gritou. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos seus olhos, verso 39. Imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Será que já é tempo de você se entregar para permitir que o Senhor faça mudança na sua vida? Ele quer esculpir você de novo como Ele planejou você. Ele quer tirar as fofuras indesejáveis, essas que pesam, que estão ali pesando no seu fígado, que estão passando por cima do seu cinto. Tire, solte, permita, achegue-se a Ele, para que Ele possa restaurar a sua vida. E então,
depois desse momento maravilhoso, que o povo foi outra vez lembrado como é que Deus age. A sua missão é difícil, irmão. A sua missão é difícil, porque tem uma nuvem de testemunhas que olham para você. Você, irmão, você adventista do 7º dia, o seu nome está em todos os livros científicos, depois que houve aquela grande pesquisa nos Estados Unidos. Esse curso de verão que eu fui fazer, no meio de um médico muito conceituado aqui no Brasil e no exterior, ele citou os adventistas do 7º dia como aqueles que vivem 7 anos a mais do que a população em geral, especialmente lá na Califórnia. E que alegria e que privilégio é para quem vive essa mensagem que Deus deixou, poder dizer: eu sou uma adventista que segue os conselhos que estão no espírito de profecia. Mas e se você não é? Como é que você se sente? Envergonhado? O Senhor nos fez cabeça e não cauda. Hoje nós estamos escolhendo viver como caudas, tomando o seu refrigerante, tomando o seu cafezinho, comendo o seu chocolate, tomando o seu chimarrão, em vez de buscar a água viva e ser um exemplo. Então, o que aconteceu, irmãos? Depois de cumprir a sua grande missão, aquela coisa maravilhosa aconteceu, a matança de muitos profetas falsos. O nome de Deus foi exaltado. E ele disse: agora te prepara, Acabe, porque eu estou ouvindo barulhos de chuva. Vai chover agora. Porque agora o nome de Deus foi exaltado. E ele mandou o servo: vai lá orar, vai lá olhar, ver se já vem a chuva. Quantas vezes o servo foi, irmãos? 7 vezes. Te lembra alguma coisa? Número 7? Volta. E o que Elias fazia? Cada vez que ele dizia não, ele orava, joelho em terra, cabeça no meio das pernas: Senhor, tu vai responder, Senhor. Tu vai responder. Clamando, clamando. Agora, se a nossa vida é só curtição, mal acaba o sábado, todo mundo para a pizzaria. A coisa vai ser feia. A coisa vai pegar de uma maneira muito incrível quando as provas começarem a vir na nossa vida. Mas se a gente clamar a Deus e clamar no momento exato, no momento perfeito, no número 7, o jovem vai dizer: eu estou vendo uma nuvem como a figura da mão de um homem. O que isso lembra você, irmão? Comece a pensar. Comece a ir para a madrugada e perguntar para Jesus: o que é isso, Senhor? O que tem a ver Elias e toda a fase que ele passou com a minha vida, com o nosso tempo? E Elias, quando a chuva veio, Deus deu poder para ele. Ele correu na frente do cavalo. Correu na frente do cavalo, no meio da chuva, e o rei em cima do cavalo, e ele foi correndo. Que poder, irmãos! Dele não, de Deus. Porque ele tinha uma obra para fazer, uma missão para cumprir. E quando o momento mais terrível de testemunhar nesse mundo, quem sabe por 3 anos e meio, na seca espiritual mais terrível que você tem que testemunhar, como é que você, Elias moderno, vai sobreviver? E quando ele chegou no momento que ele deveria dar a cartada final para a glória do nome de Deus, a Jezabel disse: ai, danado, foi isso que ele fez? Pois amanhã, que os deuses me destruam, se amanhã, a esta mesma hora. Então, que período é esse, irmãos? Um dia. Vão pensando, vão falando com Deus sobre isso.
daqui a um dia, se ele não vai ser morto. Que é isso? É pena de morte. Ai, o Senhor tem tanta coisa para nos mostrar. Mas se você tiver tempo de passar na sua presença, certamente Ele vai te instruir tantas coisas. Ele está sedento por repartir conosco a palavra viva. E Elias morreu de quê? De medo. Ele morreu de medo. E ele fugiu da sua missão. E ele fugiu. E foi-se embora. E tão triste, tão desesperado, que pediu a morte. Chega. Chega, Senhor. O que será que vai passar com a nossa vida? Que angústia tão grande é essa que nós teremos antes de subirmos na carruagem com Deus? Mas Deus, nos momentos difíceis, nunca nos desampara. Nunca. E Ele manda os seus anjos. E diz que um pão quentinho, irmãos, que amor de Deus! Um pão quentinho na brasa e uma água fresca estava ali. E Elias, destruído, acorda Elias, comeu, bebeu e dormiu, porque ele estava muito cansado. E de novo o Senhor, com seu amor, assegurou mais uma vez. E Elias, depois desse relato tão maravilhoso do poder de Deus, que não tinha convencido o coração da Jezabel, que ele fugiu, ele abandonou o posto, não resistiu, não enfrentou a rainha, perdeu a influência da vitória completa de Deus. Ai, quantas vezes a gente perde esse momento final. Ué, mas esses não são lá daquela igreja dos adventistas? E que testemunho é esse mais fraco? Que coisa, hein? Que coisa triste. A fuga anulou a vitória do Carmelo. A fuga. Então, aqui eu estou lendo 1 Reis 19, verso 8. Verso 7. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. E aqui, irmãos, eu quero lembrar para você a segunda pessoa que ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Hoje eu fiquei com muita fome na hora da janta. Quando eu trabalho bastante, eu fico com bastante fome. Ainda mais eu tomei um kefir, aquele que estava ontem aqui, cheio de tâmaras e ameixa e tudo mais. E como já o intestino estava limpo, a fome bateu essa noite. Nós comemos a nossa manga saborosa e o pãozinho lá do restaurante. Bem gostoso. E graças a Deus o Senhor sustentou a nossa vida. Mais uma vez. Mas aqui no verso 8 diz: então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Você parou para pensar quantos quilômetros dava de onde ele estava até chegar a Horebe? Eu fui pesquisar, irmãos. Qual é o poder do pão que Deus dá do céu para cada um de nós? E é o mesmo poder que a gente vai ter no tempo da perseguição. 330 quilômetros. Que tal? 40 dias sem parar, nem de manhã e nem de noite, caminhando. É o poder de Deus.
nós sobreviveremos no tempo final pelo poder do nosso Deus, pois Ele confirma isso aqui. E não é comida e nem bebida que vai fazer a gente duvidar. Será? Será? Não, Deus vai nos sustentar. Pode ser magrinha como eu sou, ou pode ser gordinha como qualquer um de vocês. Deus vai nos sustentar. E ele então chegou ali no monte de Deus e Elias entrou na caverna. Muitos de nós gostamos de uma caverna. Ai, deixa eu me esconder aqui, deixa eu ficar quieto. Ai, eu já fiz tanta coisa, eu vou ficar na caverna. E o que fazes aí, Elias? O que fazes aí, Francesco? O que fazes aí, Francisco? O que fazes aí, Erison? O que fazes aí, Maciel? E assim, se eu soubesse o nome de todos, eu chamaria um por um, porque a voz do Senhor chamando o seu nome. O que fazes aí? Não é tempo de ficar na caverna, irmãos. É tempo de sair e testemunhar e pregar do amor de Deus. Mas o Senhor, mesmo na caverna, Ele vai atrás de nós. O que fazes aí? E ele muito irritado: olha, porque esse povo, Senhor, eles abandonaram. Que povo rebelde, esse povo que não quer restauração. Ai, muitas vezes eu fico como Elias. Eu já pedi: Senhor, acalma, Senhor, acalma meu coração, porque eu também fui rebelde. Eu também fazia tudo errado. E eu não sabia que eu estava te desagradando tanto assim. E eu sei que aqueles que sabem e fazem, ainda esses têm misericórdia. E eu estou aqui solitário. Estou somente eu, Senhor. E agora então procuro tirar minha vida. E Deus diz: sai desse lugar e vai ficar diante da minha presença. Só quando nós sairmos da caverna, irmãos, sairmos da caverna e formos para o monte, na presença de Deus, é que nós conseguiremos compreender como é que Deus vai agir. Veio então o quê? Um vento muito forte, fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Mas Deus não estava no vento forte. E veio o terremoto, e veio o fogo, mas então veio um sussurro suave, uma brisa suave. Irmãos, é assim, sob o poder do Espírito Santo falando bem calmamente no teu coração. Em vez de sussurrar, se ele precisar chorar e dizer: há tanto tempo eu estou te procurando e você não quer sair dessa caverna. Meu filho, eu te amo. Chegou o tempo, eu preciso de ti. Toma uma decisão na tua vida hoje, enquanto há tempo. E na voz suave, ele saiu. E ele viu que a glória de Deus estava aparecendo. E ele pegou a sua capa e cobriu o seu rosto. Ali está. A glória de Deus é tão fulgurante, irmãos, que nós temos que cobrir nosso rosto. E Deus quer que nós sejamos cheios da sua glória, cheios do seu amor, para repartir. E quando Deus de novo perguntou: que fazes aí, Elias? Agora ele já não estava mais irritado e esbravejando. Mas calma, irmãos. Ah, Senhor, eu estou sozinho. Será que o povo de Deus vai deixar, vai viver a sua vida, cada qual seguindo o seu rumo, sem seguir o que Deus pede? Graças a Deus, Elias cumpriu a sua missão. Faça isso, faça aquilo. E era tudo marcos. Irmãos, acompanhem essa história, clamem ao Senhor e peçam sabedoria. Marcos relembrando o poder de Deus, até que todos souberam que ele iria ser levado ao céu. Todos. Vai ser um dia anunciado.
que a morte virá para cada um de nós, quando esse mundo estiver na pior seca que houver, e nós seremos salvos pela maravilhosa graça de Cristo Jesus, e todos os redimidos estarão com Ele para sempre. Amém. E subiremos numa carruagem de fogo para o céu, para nunca mais sofrimento. Isso é o que nos espera, irmãos. Isso é o que nos espera. E enquanto isso, na nossa apostila, o Senhor me pediu desde o ano passado que eu aumentasse mais a importância dos 8 remédios. Eram tão importantes, na última apostila só tinha uma folha com os 8. Agora tem um para cada, e cada dados importantes, tão maravilhosos. E o texto do Espírito de Profecia que diz assim: muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Tomada às refeições, a água reduz o fluxo de saliva. E quanto mais fria a água, maior o dano causado no estômago. Limonada ou águas geladas, tomadas às refeições, retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retomar o seu trabalho. Mastigai devagar, permitindo que a saliva se misture ao alimento. Não é lindo isso, irmãos? Com isso aqui a gente resolve tantos problemas, porque a nossa boca fica umidificada, e os nossos olhos e o nosso nariz, se a gente bebe a água direitinho na hora certa, protege os órgãos e os tecidos, ajuda a prevenir prisão de ventre, ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes para deixá-los acessíveis ao corpo. E quando a gente não bebe água, os minerais eles vão virando o quê? Pedras. Pedra nos rins, destruindo a nossa saúde. Eu lembro uma vez em Nova Veneza, onde fomos trabalhar por 2 anos ali, implantando uma nova igreja, e a gente preparou a igreja vizinha para nos ajudar numa Expo Saúde, e a minha rua chegou para que eu fosse fazer os convites. E eu cheguei naquela casa, naquela rua, tinha uma pessoa sentada fumando, e ela fumava. Eu disse: olha, eu queria convidar você para uma exposição de saúde que vai ter na cidade, muito interessante. Venha você precisa ajuda para alguém que tem problema na sua casa, na sua família? Ela disse: eu tenho um cunhado que está morrendo com câncer. E ela fumava. Eu disse: e você tem algum problema? Ela disse: eu tenho uma pedra nos rins. Eu disse: você bebe água? Ela disse: não. Olha, você sabe o que é um riozinho? Bem lindo, cheio de árvores, e bichinhos e peixinhos nadando? Sim. Pensa quando esse rio secar. O que acontece com as árvores? Morrem. E os peixinhos? Tudinho, tudo morto. E o que sobra ao redor no leito do rio? Tudo rachado. Então as pessoas vão envelhecendo rapidamente. E o que sobra no fundo do rio? Pedra nos rins. E o corpo todo vai sofrendo. Ah, é isso, ela disse. Eu falei: então beba água pura, que vai ser muito bom para você. E aí ela fumando. Eu disse: e você, não quer parar de fumar? Ela disse: eu fumo há mais de 20 anos, eu já tentei deixar, eu não consigo. Você já falou para Deus? Eu tenho um Deus, eu falei para ela. Um Deus que, se você pedir, Ele vai te ajudar e você vai parar de fumar. Então ela agradeceu o convite e eu saí. Ela não foi na Expo Saúde, o evangelismo começou. 6 meses depois, eu estava dando atendimento, uma cliente foi comigo até
comprar umas sementes para a gente plantar no nosso jardim. E o homem fumava demais, o que atendia o dono da loja. Ele fumava demais. Eu disse: o senhor não quer parar de fumar, não? Ele disse: olha, dona, falta só 1 quilo para parar de fumar. Eu falei: 1 quilo? Ele disse: é 1 quilo de vergonha na cara. Se eu tiver essa vergonha, eu paro. Eu disse: olha, eu conheço um Deus, se o senhor quiser. Aí uma mulher linda de olhos azuis, bem azuis, ela disse: foi você que foi na minha casa. Eu quero te dizer, aquele cigarro foi o último que eu fumei. Porque quando você saiu, eu fui lá na minha geladeira. Eu estou me arrepiando todinho agora, irmãos. Coisa linda só de lembrar dessa história. Eu peguei o maço de cigarro na geladeira, eu fui no meu quarto, eu me ajoelhei e disse assim: Deus dessa moça, se tu existe mesmo, então me ajuda, porque eu quero parar de fumar. E ela disse chorando, e ele me ajudou, e eu nunca mais fumei. E eu corri, abracei ela, cheirando, né? Porque eu sou boa de olfato, cheirando para ver se realmente não tinha traços de cigarro. E eu, que bom, eu disse: Senhor, é isso que eu estou lhe falando, foi isso que eu falei para ela. Então, ela disse: eu lembro da história da água que você contou, do riozinho, do peixinho. Por favor, volta lá em casa, eu preciso de ti. Essa história é muito linda. E termina com uma família que conheceram, todos conheceram o Evangelho. Uma história muito linda no amor de Deus. Mas o que você precisa? Quem aqui não sabe que a água tem que ser tomada meia hora antes de comer e 2 horas depois? Todo mundo sabe disso. E por que a gente não bebe? Então, olha só os órgãos. Diz aqui, o cérebro, 75% dele é água, irmãos. Por isso que dói a cabeça, porque não bebe água, então dá dor de cabeça. E o que mais? O coração, os rins, o sangue, todos os nossos órgãos. Diz que 5% dos fluidos do nosso corpo, no sangue, 5% é água. 10% envolve as células. E 55% estão dentro das nossas células. Irmãos, quando a gente não bebe água, a gente está literalmente matando a nossa vida. Então, por isso que no programa de desintoxicação diz: beba água com carvão, beba água com limão, beba água com kefir, beba água com dolomita, com argila. Vá bebendo, irmão, importa que beba, para limpar, para tirar. Você que está inchadinha, cheinha, com aquela célula cheia de gordura, pois vá dando água que ela vai se liberando, irmãos. Vá fazendo exercício físico. É tão bom um banheiro que seja usado muito na casa. E que quando termine, mesmo que você esqueça de dar descarga, vem o outro e nem sente que você acabou de sair, porque a água está branquinha. Agora, se você é daquele que acabou de fazer o xixi e está amarelo, horrível, tem uns que estão mais para avermelhado, você corre grande perigo de saúde. Quero apresentar para você a água pura e viva e alcalina. E assim como essa água saudável, nós temos uma água que é como o sangue. É tão importante para a vida. Aqui do meu lado, a água do coco. Pois na Segunda Guerra Mundial, quando não tinha sangue para salvar a vida das pessoas, porque eram muitos doentes, eles pegaram a água do coco e fizeram transfusão de sangue, e muitos foram salvos. Você não quer trocar a miserável da Coca-Cola por um copinho de água de coco purinho e fresquinho, que vai restaurando? Esse domingo nós tivemos uma culinária tão abençoada, e nós pegamos a água do coco com a carne do coco e as castanhas que foram hidratadas na própria água. E que coco, que água deliciosa que saiu! Quem provou gostou demais.
E eu vou parar nesse momento um segundinho e eu vou beber um pouquinho da água estruturada, a água da vida que o próprio Deus deixou dentro de um alimento tão saboroso. Enquanto você pensa, se o seu coração, se a sua vida está precisando da água espiritual, a água que você bebe e nunca mais tem sede, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pare e pense um minutinho, só um minutinho. Eu quero deixar você com água na boca. E amanhã cedo você ir comprar um monte de água de coco. Não da caixinha, mas do coco verde, o coco fresco, para renovar as células da sua vida. E agora, depois de todas essas coisas, você ainda tem a coragem de comprar Coca-Cola, Fanta-Uva, Guaraná, Tang, pela misericórdia de Deus. Busque a água viva, busque na fonte cristalina, água saudável. E mais do que tudo, vá à verdadeira fonte, aquela que vem do trono de Deus, nas mansões celestiais, as quais, pela graça do Senhor Jesus, você e eu poderemos estar bebendo. Que o Senhor nos conserve. E até então, quando chegarmos lá no céu, agradeceremos para sempre o amor tão grande de Cristo Jesus. Amém. Amém.